Boa noite a todos. Agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos todos reunidos, estudando mais um livro, sendo amparado por esses amigos espirituais, recebendo as bênçãos em todas as nossas casas, sentindo a presença do nosso anjo de guarda ao nosso lado, emanando vibrações, e nós elevemos os nossos pensamentos para sintonizar com esses bons espíritos, para aproveitar e entender bem o texto da noite, que possamos refletir essas experiências contadas e colocá-las no nosso dia a dia, para o nosso bem, para a ajuda ao próximo, para auxílio às pessoas ao nosso redor, tendo pensamentos positivos, confiantes, com fé, com coragem, para enfrentar os desafios que temos, mas são todos desafios possíveis de serem superados, de serem convividos, porque o Mestre Jesus e todos os seus amigos estão sempre ao nosso lado, nos amparando. Muito obrigado por tudo, por hoje, pelo planeta, por todo o auxílio que temos. E graças a Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 23, Moral Estranha. E a lição, deixa eu ver aqui, é o item 12 da lição Não vim trazer a paz, mas a espada. Tudo bem. Começa no parágrafo 13. É 13 não, 12. Bom, nós estamos lendo, estudando o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo, e a gente estava estudando um capítulo onde os nossos companheiros estavam convivendo dentro de um hospital. Então, ele estava dizendo que no hospital tem todo o trabalho do grupo médico, do grupo de enfermeiros, de toda a equipe de saúde, e para ajudar todos esses profissionais dedicados, existe toda uma equipe espiritual. Então, na frente do hospital, nas portas do hospital, tem as barreiras energéticas, né? E muita gente doente, ela tem uma doença física e tem um amparo, tem uma vinculação espiritual, muitas vezes obsessiva, que acaba agravando a doença da pessoa. E essa equipe espiritual, né, esses trabalhadores espirituais, acabam ajudando a todos, né, por exemplo, fazendo uma barreira energética que a pessoa entra e já deixa alguns obsessores do lado de fora. E além de acompanhar cada uma das pessoas, dos trabalhadores e das pessoas que frequentam, para tentar auxiliar, né, auxiliar da melhor maneira possível. E a gente parou num momento aonde o Eurípides Barçanufo ia fazer alguns comentários.
E é nesse ponto que a gente vai retomar. O Celso continua a nossa como leitor. Eu posso continuar, não sei, às vezes dá um delay aqui, aí vocês, caso tenha um problema, aí vocês me avisam, porque às vezes não dá para perceber, né? Ok. Estamos iniciando. Vamos lá. No momento de conversa, Já travou. Hum. Já travou, Celso. Al- referia-se. Alô? Travou aí na primeira palavra que você falou. É, um problema então aqui. Alguém conseguiria ler hoje? Eu leio. Se eu não aguentar, alguém pega. Tudo bem. Aqui no momento, né? No momento de conversação edificante, no jardim principal do belo hospital, o venerando Eurípides, que embora não pertencesse ao nosso grupo, visitava-nos dioturnamente e entreteceu considerações que nos surpreenderam. Referia-se referia-se o apóstolo que o cogitava, entre os meios de investigação científica, a possibilidade de negar-se assistência médica a pessoas idosas, assim facilitando a diminuição de habitantes do planeta, uma das teses do comunismo. A humanidade, já acostumada com a eutanásia, em determinados casos, a eutanásia do paciente, permitindo-se o odiento crime, agora estendia a medida, a consumpção dos idosos. Por outro lado, os suicídios assistidos por médicos legalizados em diversos países igualmente facilitam o estudo e o interesse da morte dos idosos. A ciência médica, tentando oferecer maior conforto às idades avançadas, parece que desagrada ao grupo de assassinos legais que vêem na velhice somente decadência, e não sabedoria, nem ternura, nem afeto, nem conquista de valores para a própria imortalidade. Desse modo estranho e extravagante, há quem defenda a idade de deixar morrer o paciente idoso, ante a presença de um mais jovem que necessita da UTI, dando ao médico o divino poder de selecionar quem deve ou não viver, como tem ocorrido com governos arbitrários e sandeus. A notícia da nossa presença espiritual cooperando no hospital passou ao conhecimento de outras comunidades de desencarnados e naquela tarde fomos buscados por abnegado benfeitor para um atendimento especial. Tratava-se de um drama familiar. Um grupo constituído pelos pais idosos e dois filhos, respectivamente com 23 anos a filha, auxiliar de enfermagem, e um irmãozinho de 16 anos. A auxiliar de enfermagem conduziu ao lar o vírus terrível, sendo ela assintomática e contaminou o irmão e os pais. Primeiro, os pais apareceram com os sinais da doença, que foi confirmada e internaram-se.
Logo depois, o irmãozinho também. O genitor estava com 62 anos e a mãezinha com 54. O senhor era portador de um distúrbio cardíaco e sofria muitas alterações da pressão arterial e não foi bem sucedido no tratamento da Covid-19, sucumbindo por falta de aparelho para auxiliar na respiração. A esposa teve alta dias depois. Nem ela, nem a filha puderam ver o desencarnado, ficando muito abatidas com a ocorrência da enfermidade e do sofrimento do enterro, praticamente em uma vala comum. Ainda não se havia refeito do choque quando o irmãozinho começou a apresentar os terríveis sintomas que confirmaram a doença. Nessa angústia e desespero, a irmãzinha fez conflito de culpa, acreditando-se haver sido a responsável pela morte do pai e agora pela possível perda do irmão jovem, que se encontrava em estado lamentável. A informação que nos deram é que se estava preparando para suicidar-se e, por efeito do desespero, atraiu algumas entidades perversas que acompanhavam a história da família e desejavam auxiliá-la a realizar o autocídio. Fomos em grupo de modo que pudéssemos auxiliar outros enfermos, aplicando-lhes os passes benéficos e animando-os com vibrações edificantes. Encontramos-la na unidade de terapia intensiva, que estava quase lotada com pacientes portadores de outras enfermidades e, inclusive, o novo coronavírus. Todos os pacientes estavam entubados, inclusive o jovenzinho. Em uma análise rápida, o Dr. Eudalbo verificou que o jovem não teria resistências nem forças imunes para vencer o vírus devorador. Encontrava-se com os pulmões dominados pela virose perversa e, apesar do aparelho, a sua era uma respiração difícil, entrecortada. Já tinha as marcas do anjo da desencarnação numa palidez impressionante, resultado do depauperamento das forças. A medicação aplicada em fase experimental, enquanto se discutia nas casas de leis qual a melhor aplicação para atenuar o quadro ou salvar o paciente, produzia sequelas a que o organismo não resistia. A morte era iminente num quadro muito doloroso de asfixia. A irmãzinha tentava pedir-lhe que reagisse e desejasse a cura, mas em razão de múltiplos problemas espirituais na família, o assessoramento espiritual era lamentável. Na face da presença de dois espíritos que o vampirizavam com crueldade. O irmão Cláudio aplicou passes que conseguiram romper os liames perispirituais, afastando ambos exploradores das poucas energias do rapaz. E Spinelli encarregou-se de dialogar com eles, conduzindo-os a uma sala próxima, acompanhado pela nossa Amália, cuja mediunidade bastante sensível produziu a fixação de ambos ao seu perispírito. Outros pacientes também estavam em situação semelhante, vitimados por acompanhamentos perniciosos, e a sala transpirava energias metíficas exteriorizadas por pacientes, alguns médicos e auxiliares de enfermagem, desacostumados a fixações espirituais mais elevadas. Alguns demonstravam cansaço e temor.
cuidando-se mais em detrimento daqueles que o necessitavam. Após haver fixado os sofredores vampiros de forma repugnantes nos fluidos da nossa médium, o jovenzinho começou a agitar-se angustiosamente. Nesse momento, alteando-se a voz, Spinelli pôs-se a orar profundamente comovido. Houve uma parada cardiorrespiratória e os desencarnados detiveram-se enquanto o corpo médico e auxiliar continuou as atividades sem dar-se conta do que ocorria fora da sua esfera ambiental, agora com uma desconhecida energia que o envolveu. As palavras de súplica do mentor do Divino Médico das Almas ressoavam canoras e vibrantes, e percebemos uma aragem benéfica que limpava as construções tóxicas e alcançava os desencarnados, alguns tomados de emoção até as lágrimas. Logo mais, respirava-se um ar saudável. Alguns amigos espirituais surgiram e de imediato começaram a auxiliar todos os pacientes com bioenergia especial, saturada de plâncton e clorofila, carreados por uma brisa muito suave, trazendo-os do mar e das árvores vestustas dos jardins. Miríades de pontos luminosos pequeníssimos entravam pelas janelas e portas, dando-me conta que o hospital estava sendo beneficiado pela excelsa misericórdia do sublime terapeuta. O ambiente fez-se menos desagradável, e nesse momento o abençoado mentor que nos foi buscar começou a deslindar o espírito do seu jovem e sofrido corpo. Era mais uma vitória do vírus para sua missão de dirimir a humanidade, desculpa, de redimir a humanidade dos seus graves delitos morais. A irmãzinha não pôde extravasar o que estava represado no íntimo, porque o corpo foi imediatamente retirado e colocado em um envoltório plástico e transferido para a necrópole, a fim de ser logo sepultado. Coube-me a ta... Então, dá uma pausa aí, Ângela. Então, oi, Eliana. É, então, primeiro, né? Todos nós sabemos que existe vida após a morte do corpo físico. Então, todas as experiências que nós temos no corpo físico é importante. Então, quando você pensa, por exemplo, em eutanásia, ou seja, a pessoa vá a um médico, vai lá e resolve abreviar a morte, abreviar a vida de uma pessoa, porque a pessoa está sofrendo. Essa é uma visão materialista. Então, o espírito está sofrendo, então tem que abreviar aquele sofrimento. Então, faz a eutanásia. Como o livro disse, existem países que têm clínicas especializadas para fazer essa morte. Naquele filme O que eu era antes de você, que é um suicídio romântico, o filme é um absurdo. O filme é muito bom, até 5 minutos antes dele terminar. Então, quem assistir, ó, vai assistindo, tá quase para terminar, dá um pause e para.
Não vale a pena o fim. Beleza? Então, ele, nesse filme, a pessoa vai lá e, fazendo um spoiler, né? Falando no final, ele vai lá e se mata numa clínica, acho que na Suíça. Isso, eu já vi. Então, ele se mata na clínica suíça depois da morte e tal. Ele bondosamente deixa o dinheiro para a menina e tal. Então ele fez um ato de bondade de se matar, segundo o filme, né? A gente sabe que aqui é só uma experiência que nós temos. E todas essas experiências, né, são aprendizados. Então, às vezes, um pouquíssimo tempo de sofrimento aqui, alguns dias, algumas horas de sofrimento, podem abreviar muito sofrimento depois. Por exemplo, no livro do André Luiz, Sexo e Destino. No livro Sexo e Destino, a moça, ela foi abusada pelo pai. E no final, depois ela descobre isso, ela se desespera, sai correndo e é atropelada. E ela é levada para o hospital. De todo aquele negócio, o sentimento dela é de querer morrer, de se matar. Só que, da mesma forma como no filme, ela não consegue se matar. No filme, né, ele está tetraplégico e ele não consegue nem fazer o suicídio. No livro do André Luiz é algo parecido. A moça, ela quer morrer, mas não consegue se matar. Aí o pai, que abusou da filha, ele se arrepende, começa a frequentar a doutrina espírita e começa a mudar o comportamento dele. E começa a visitar a filha, agora com outros olhos, um outro comportamento, querendo ajudar. Então ele começa a ir todos os dias lá no hospital, tentando ajudar a filha. E a filha ainda vive durante um tempo, não lembro quantos, alguns meses. E esses meses que ela fica lá na cama e querendo se morrer, e vendo o pai que mudou de comportamento, ela consegue perdoar o pai. O pai muda de postura. Então, esse momento é benéfico para o pai e para a filha. O pai acaba começando a mudar de comportamento. E a filha, nesses meses de cama, né, sofrendo, acaba conseguindo perdoar o pai. Se por acaso ela tivesse morrido naquele momento, e ido para o mundo espiritual, era capaz que ela ia passar anos querendo se vingar do pai, ou tendo raiva do pai, querendo ódio do pai. E esses anos que ela poderia ter raiva foram abreviados por alguns meses dela na cama. Então a gente nunca sabe por que que a pessoa está passando por aquilo. Então aqueles momentos que falar, não, eu vou abreviar a dor da pessoa, você pode estar gravando a dor da pessoa. Então, no caso, por exemplo, vamos pegar aquele filme, que a pessoa, ele era um jovem, corpo atlético, e tinha toda a vida, né? Tinha toda a vida agitada de um jovem rico, e acabou virando tetraplégico.
Se ele vivesse como tetraplégico durante o resto da vida, ele poderia abreviar os sofrimentos depois. Então, vamos lá. Se ele ficou daquele jeito, existe alguma razão, algum motivo para o aprendizado daquela pessoa. Aí a pessoa se mata, aí ele vai voltar numa situação ainda pior, né? Mais grave. Porque já tinha algum compromisso que ele iria aprender naquela situação. E a pessoa acaba cometendo suicídio, acaba agravando o problema. Então, esse tipo de comportamento, né? Tudo que a gente passa tem alguma razão para nosso aprendizado. Então, eutanásia, né? Para alguém, uma visão materialista, pode até fazer sentido. Mas para a gente que sabe da vida depois, não faz sentido nenhum. Aí o texto está falando também, existe as doenças e toda essa influência espiritual negativa. Então, e com a oração, mudou-se a aura daquele ambiente, daquele local. Então, é uma coisa que a gente tem que procurar fazer, né? Procurar manter o nosso ânimo e rezar por nós e para as pessoas ao nosso redor. Pelos encarnados e pelos desencarnados. Então, o mentor tá rezando e para que todo mundo receba ajuda. Então essa oração acaba ajudando a todos. O jovem, a criança, acabou desencarnando. Mas ele fala que existe toda uma aura ruim na casa, nos espíritos. Então é uma coisa negativa, né? Então o pai acabou morrendo, agora o filho acabou morrendo. A mãe pegou Covid e sobreviveu. E a filha pegou Covid, mas foi assintomática. E agora ela está se culpando com isso. Ela está se culpando da morte do pai e agora a morte do filho, né? Mas se ela cometeu suicídio, é pior ainda. Então, agora o mundo espiritual vai tentar ajudá-la para ela não cometer isso. Superar, né? São duas tragédias, o pai e o irmão, que o vírus acabou, né? Ela não teve um comportamento nesse caso de, ela não matou o pai, não matou o filho, né? Realmente, às vezes a pessoa tem o vírus, transmite o vírus e não tem sintomas. Isso aconteceu com ela e com muita gente, né? Não foi culpa dela né? Porque na verdade, você tem que se cuidar, tem que se proteger, tem que fazer isolamento e tudo mais. Mas ela não pode se culpar por causa disso. Foi outros fatos, outros acontecimentos que acabaram causando a morte desses dois. Continuando a leitura. Então, tá aqui, ó. Coube-me a tarefa. Coube-me, coube-me a tarefa de acercar-me dela e, acariciando a área cardíaca, falar ao seu ser muito sofrido. Nesse momento, ela não estava em sintonia com o adversário espiritual, porque, percebendo a desencarnação do irmãozinho, envolveu-se numa linda oração da sua crença religiosa, de imediato atendida por mais uma jovem de elevados recursos morais. Com a permissão da benfeitora desencarnada, inspirei-lhe coragem e fé, animando-a
a cuidar da mãezinha, agora mais sofrida e solitária. A lembrança da genitora levou-a a um pranto convulsivo de compaixão e ternura que comoveu algumas colegas que a conduziram para fora da sala, onde poderia acalmar-se ante o que se denominava como fatalidade. Alguns minutos transcorridos e o jovem recém-desencarnado era conduzido a um outro núcleo hospitalar em nosso plano. O espírito responsável pelo nosocômio acercou-se-nos para apresentar os seus sentimentos de afeto e gratidão à nossa equipe, no que foi gentilmente acolhido pelo Spinelli e sinceramente emocionado. Ele havia fundado o hospital enquanto na Terra, e após a desencarnação, foi convidado a continuar administrando-o com esmero. Não havia sido religioso, mas era um crente fervoroso em Deus. E quando pensou na casa hospitalar, um pouco mais de 40 anos passados, melhor compreendeu os desígnios divinos e a finalidade essencial da existência, que é a prática do bem. Havia sido eminente mestre da Faculdade de Medicina, na qual ensinava filosofia e cirurgia, demonstrando como a maquinaria orgânica não se explica a si mesma. Sempre que tentava uma nova laparotomia, deslumbrava-se com a ordem dos elementos que se transformavam em vida, pensamento e ação. Em consequência da sua existência médica missionária, conseguira muitos amigos que ora se encontravam cooperando com o mais além, com a casa de saúde. Ficamos de atender, ainda naquele dia, pelo amanhecer do próximo, a jovem auxiliar de enfermagem, libertando-a das tenazes que a empurravam para o suicídio. Observei que aquele anoitecer estava algo nebuloso, de tal forma denso que transmudava a névoa, espargindo odor tóxico de carne em putrefação que a brisa lenta tentava diluir. Como o pensamento voltado para as viciações impregna o ambiente com o odor das vísceras orgânicas em decomposição. Os amigos do nosso grupo experimentavam emoções variadas em decorrência dos trabalhos a que cada um de nós se vinculava. Chegando ao nosso reduto, passamos a usufruir as ondas balsâmicas do amor e da caridade, das mensagens como se uma aragem de luar formoso conduzisse o doce perfume de rosas desabrochando ao amanhecer. Capítulo 9. Atividades complexas no mais além. À medida que o trabalho se avolumava, tivemos que voltar ao hospital, onde realizávamos o mistério, dando prosseguimento ao socorro de emergência que as circunstâncias exigiam. No momento em que saímos, o responsável orientador do novo hospital veio agradecer-nos e solicitou-nos que inscrevêssemos também aquele nosocômio nas atividades espirituais de atendimento desobsessivo a muitos pacientes que se acompliciaram com as forças maléficas da natureza. Observávamos o vai-vem de familiares e amigos desencarnados que se vinculavam aos pacientes e chamavam-nos a atenção
as interferências perniciosas dos espíritos ociosos e os de outros vingadores com aspectos, confessamos, horripilantes. Já tivera a ocasião de ver essa fauna desencarnada em cemitérios, nos quais muitos recém-chegados eram disputados, como ocorre em qualquer feira em que se compra ou se adquirem estranhos serviçais para qualquer atividade, inclusive para o hórrido crime do homicídio. Em volta, como se estivessem aguardando comparsas ou vítimas, havia um número expressivo de entidades errantes e, e portadoras de carantonhas apavorantes. Sob a segura direção do nosso Spinelli, mantínhamos o pensamento nos deveres e nos cumpriam executar, sem procurar qualquer tipo de explicação para a população inquieta no lugar. Nosso mentor comprometeu-se a retornar em ocasiões especiais e volvemos ao nosso campo de ação. A jovem auxiliar de enfermagem, agora mais calma, preparava-se para seguir ao lar, onde ficaria algum tempo em luto pela desencarnação do irmão e do genitor. Até às 20 horas, mantivemos o tempo aplicado no auxílio aos internos, aos visitantes, mas também aos desencarnados que pareciam ali residir. Naquela noite, havia reunião doutrinária no Centro Espírita, que era a instituição responsável pela programação de amor e de caridade. No horário habitual, em razão da quarentena estabelecida pelas autoridades de saúde, não havia participantes presenciais, exceto alguns residentes na comunidade. Nada obstante, a reunião foi aberta como habitualmente e uma das 20 pessoas que trabalhavam devotamente se encontravam perfeitamente sintonizadas com os deveres que lhe diziam respeito. O orador ia explicar o tema de estudo baseado no texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a respeito de um tema de grande e sempre atual importância. A felicidade não é desse mundo. Capítulo 5, item 20. Foi um momento emocionante, porque, em razão das dificuldades de estarem presentes grupos de pessoas, havia-se resolvido manter as atividades da casa utilizando-se a internet, especialmente transmitindo os estudos e permitindo que um número muito significativo de pessoas interessadas no conhecimento da palavra tivesse acesso. Visivelmente inspirado, o expositor referiu-se à realidade a respeito da vida nas suas duas feições, a encarnada e a desencarnada, demonstrando a grandeza da imortalidade como única forma de entender-se a criação na sua profundidade e significado. Estendeu-se apresentando conceitos ricos de experiência e de fáceis aplicações por aproximadamente 40 minutos. A seguir, foi encerrado o labor e todos nos recolhemos um pouco ao ar livre para comentários entre os residentes, assim como o nosso grupo de trabalhadores desencarnados da Sociedade Espírita. Os socorros de sempre continuavam, e a movimentação de amor e caridade junto aos desencarnados em aflição seguia ininterrupta. Buscamos os nossos cômodos até o momento previsto para a nossa reunião mediúnica, dando continuidade aos labores do dia.
Mais ou menos 1 hora da madrugada, seguíamos a sala mediúnica preparada pela nossa gentil Marta, que recepcionava os convidados e os colocava nos lugares que lhe estavam reservados. Quando chegamos, encontramos o diretor espiritual Antúlio, nosso convidado para a programação socorrista especial. Então, durante algum tempo, né, houve realmente a necessidade de afastamento das pessoas. Então, mesmo a nossa casa ficou fechada a, a, a- ao convívio presencial durante um bom tempo. A gente pensou o que fazer e a gente decidiu, como nessa casa, usar a internet para continuar nossas reuniões. Então, a gente ficou ali, como vamos fazer, vamos esperar, o que vai acontecer e tal. Então, vamos usar a internet. A gente não tinha esse costume, não sabia exatamente como fazer. Vamos lá, não, vamos usar essa ferramenta, vamos usar essa outra. Na época, eu comecei a usar, né, onde eu trabalhava, o Google para poder fazer essas reuniões, né? Depois, aí falaram de outras ferramentas, de outras, como o Zoom, como outras ferramentas que poder usar a internet. E a gente, de lá para cá, a gente começou a usar e cada vez mais, E né? eu agradeço muito, porque graças ao Covid eu consigo participar. Eu É, também. Então, não é? Covid para mim só teve coisas boas, mas eu sei que foi ruim. Mas é. Então, a Não. gente acabou, né, partindo para essa comunicação e não parou mais, né? Então, hoje a gente tem essas conversas. Então, é uma ferramenta que a gente acaba se unindo de grandes distâncias, mas a gente está se ligado num pensamento só. Então, isso acabou sendo uma ferramenta útil que a gente usa até hoje. Ah, Aí, então, ele está falando disso, e depois dessa reunião, né, entre encarnados e desencarnados usando a internet, eles, na madrugada, foram para a reunião mediúnica. Então, a reunião mediúnica na casa, como na nossa, como em outras casas, também foi suspensa durante algum tempo. Mas a reunião mediúnica durante a madrugada continuou em muitos lugares. Então, apesar da gente não estar lá fisicamente, normalmente a gente foi convidado a ir de madrugada lá para continuar as reuniões mediúnicas. Se a gente foi ou não foi, não sei. Mas a gente foi convidado a continuar as reuniões durante as madrugadas. Aí depende de cada um. Eu não me lembro se eu fui ou não. Mas a gente foi convidado e a gente pode ter participado dessas reuniões também, como está acontecendo na descrição do texto. Então, a gente é médium, a gente pode atuar como médium mesmo dormindo, né? Com um fenômeno idêntico do que está encarnado. Então, o perispírito se aproxima, né, do médium e a comunicação como se estivesse aqui, acordado. Então, é isso que ele vai descrever agora, essa reunião mediúnica com os médiums nanando. Queria falar uma coisa também, se não cortar a ligação. Dá para ouvir bem o que estou falando? Sim, Então, até hoje aqui nas reuniões mediúnicas, né, depois que termina a, a parte, vamos dizer assim, física, aquela dos médiuns físicos, né, dos encarnados, e os mentores acabam falando, olha, mas à noite
durante a noite continua a parte espiritual. E vocês também são convidados. Então, não é só por causa da pandemia, né, que a gente só faz que foi lá participar, porque a gente participa. Agora, o gozado é porque a gente, como diz o Lourenço, mas eu não lembro se eu fui. Eu também não. Ninguém lembra, mas então aí que eu quero colocar uma coisinha, né? Você imagina aquele pessoal no hospital com mais boa vontade e tudo, né? Muitos deles preocupados com salvar vidas materiais, né? Aí não percebe que tem uma vida espiritual ali, umas tendendo para o ruim, outras ajudando, né? Então, muitas vezes a gente não acredita nisso porque não vê, só porque a gente não consegue ver. Tem alguns médios que podem ver, né? Olha, teve uma experiência rapidinho, só rapidinho que eu vou contar, É só rapidinho, para hein? como é para não atrapalhar o livro. Eu me internei muitas vezes devido à minha condição física, então, e sempre tive uma sensibilidade muito grande para sentir energia, principalmente em hospital. Teve uma vez que eu estava internada, minha mãe dormindo ao meu lado na cama, né? Eu na cama, minha mãe na lado na poltrona e o quarto todo apagado. Tinha umas 6 pessoas no leito, né? No quarto. E todo mundo dormindo, já era de madrugada. E de repente eu vi um frei entrando, um frei oriental, chinês, entrando dentro do quarto. Ele cumprimentou, deu um sorriso e voltou para trás. Falei, tá, eu vi um espírito. Fica com Deus, Deus o acompanhe. Tudo bem, né? Aí no dia seguinte o homem não me aparece. Ele veio durante a noite visitar e veio durante o dia Certo? novamente. Na hora que ele entrou no quarto durante o dia, eu olhei pro Pepe. Eu falei, gente, eu tô vendo o homem de novo. Deixa eu ver se tá flutuando, né? Eu tava sentada. Eu falei que não é possível, tô vendo espírito. Aí eu Eu já olhei para falava, volte sempre, volte sempre. baixo, não tá, né? Porque de noite era ele em espírito. Ele veio espírito à noite e ele veio durante o dia encarnado. Encarnar. Então, gente, o Mas trabalho é veja, intenso nos hospitais. eu Tenho dúvida. só estou falando isso por causa de uma pergunta que eu quero fazer para vocês, né? Porque a gente não lembra que foi para a noite lá na reunião mediúnica, a gente na hora no hospital nem todos vêm, né? A pergunta é, vocês gostariam de lembrar e de ver? Lembrar, sim, ver, garanto, não. Né? Então, acontece que quando a gente tem que lembrar ou ver, não é só ver os espíritos bons, vai ver os É, bons não. também. Então aí precisa ter equilíbrio para isso. Por isso que a gente tem é como as pessoas, por isso que a gente diz assim, olha, a gente poderia melhorar um pouquinho a nossa sensibilidade, nem tanto para ver, né, mas saber que existe algo bom acontecendo, mas pode estar acontecendo alguma coisa ruim, uma influência ruim, vamos mudar o pensamento. Então, esse sentido, essa sensibilidade é que nós precisamos, vamos dizer assim, aprender a ter, a buscar, né? Saber de que naquele instante que a gente está passando por uma dor e tal, orando, estamos recebendo, mesmo que a gente não esteja vendo ou percebendo até, né? Então, por isso, para quem estuda assim o espiritismo, eu acho que melhora a sensibilidade. A gente se sente mais confiante quando está numa situação dessas, né? Mesmo que a gente morra, porque afinal de contas, o mundo espiritual não fica chorando porque morreu lá, não. Tenho certeza, né? Eu lembro de um palestrante que falou assim: olha, os encarnados, já viu aquele escafandro que quando a pessoa vai no mar fazer aquelas pesquisas, né? Eu já não, acho que não usa mais, mas tem um escafandro assim, né? E nós somos assim, a gente recebeu um escafandro e estamos aqui mergulhados aqui no mundo físico, né? Só que é o seguinte, que a hora que chega o tempo de gastar todo o oxigênio, aí o pessoal busca, puxa para fora, né? Ó, você volta lá para o mundo espiritual. Agora tem uns que querem se suicidar, é a mesma coisa que você tá lá com o esquadrão lá embaixo, você corta o ar lá, pumba. Até você recuperar o camarada lá que cortou lá, ele sofre, né? Então ele deu essa explicação. Então, quando
esgotou o tempo de vida daquele, o plano espiritual volta para lá. E eles não choram, porque ele voltou para a vida, né? E a gente fica chorando porque parece que ele morreu. Então, é lógico que tem que orar, a gente tem que ter sensibilidade para isso, que nós estamos sendo atendidos, mal ou bem, de acordo com as circunstâncias dos nossos pensamentos e tal, né? Mas que estamos, estamos, É. né? Sem dúvida. E que nós vamos lá na reunião mediúnica, com certeza, mesmo que você não lembre, a não ser que você não quer mesmo, né? Mas não vou lá gastar meu tempo lá, né? Mas se você não vai lá na reunião mediúnica, você vai aonde? Oh, meu Deus do céu. Aonde? Algum lugar você vai. É preferível ir lá, que lá você tá bom. É bom, eu vou lá porque é melhor para mim, vou trabalhar um pouco. E assim vai, né? É. Era isso que eu queria comentar. Por isso que a gente precisa, antes de dormir, elevar o pensamento a Deus, né? A gente tem que orar e pedir, né? O que a gente quer fazer quando a gente estiver dormindo. A Sônia, que não está podendo vir aqui na reunião mediúnica, ela pode trabalhar à noite, dobrado, hein? É que tem que trabalhar 2 vezes. Então, não vem, não pode vir aqui na reunião mediúnica presencial, mas pode ir na reunião mediúnica, né, de madrugada. Então, dá para trabalhar, continuar trabalhando em uma das etapas. Agora, nos livros do André Luiz, né, e outros livros, eles falam de pessoas que foram chamadas, convocadas para reunião mediúnica, para uma palestra, para uma reunião de estudos, e fala, mas e fulano? Não veio por quê? Né? Aí lá, o André Luiz vai lá ver, e aí tem vários casos, a pessoa está numa situação, em outra, e resolveu não ir na reunião de estudos, na reunião mediúnica, em qualquer outro tipo de reunião. Então, a gente tem que, por isso tem que estar com o pensamento bom, elevar e desejar e participar e trabalhar. Ô, Lourenço, só tem que entrar, mas eu quero contar uma coisa só, né? Porque num desses dias da reunião mediúnica, né, eu, de noite, eu também não consigo lembrar de tudo, né? Olha, a maioria das vezes, quando eu consigo lembrar, é uma coisa muito estranha, muito confusa, né? Bom, mas de vez em quando tem uma claridade e tal, né? Então, teve um dia que eu sonhei e lembrar, quando eu acordei, lembrava direitinho sobre uma comida que a minha mãe fazia e era muito gostosa. Para falar a verdade, eu até senti o cheiro da comida, né? Eu até senti o cheiro da comida. Aí eu pensei assim, né? Falei assim, pô, não é isso, né? Eu não vi a comida. Na verdade, eu tive um encontro com a minha mãe. E depois, quando eu acordei, uma forma de eu lembrar dela foi daquilo que eu mais gostava aqui na Terra, que ela fazia umas comidas que era deliciosa. Então, esse foi um encontro espiritual que eu tive lá, mas aqui na simbologia do encontro, a comida, né? A comida, todo mundo conhece, não sei, alguns de vocês conhecem o bolo de maracujá que ela É fazia esse que na eu tô festa. falando. É esse Não? que eu tô falando. Pois é, só fazer esse comentário. Tudo bem. Aquele bolo é inesquecível. Dois auxiliares do labor trouxeram em sono por desdobramento espiritual a jovem auxiliar de enfermagem, que repousava suavemente. De igual modo, veio conduzido o espírito inimigo, que a estava induzindo ao autocídio, e mais algumas entidades vinculadas aos pacientes do hospital que nos acolhia. A reunião foi dirigida pelo irmão Spinelli, que orou com grande unção, rogando o auxílio dos céus para o nosso empreendimento fraterno. E percebemos suave claridade invadir o recinto com a iluminação diminuída. À mesa mediúnica, entre outros, estavam Cláudio, Gracindo e Malvina e Amália, nossas queridas médiuns para o mistério do intercâmbio.
Os demais estávamos sentados na primeira fila com os visitantes e os necessitados de atendimentos especializados. O doutor Eudalbo despertou a jovem sofrida e falou-lhe com muita doçura a respeito da reunião de que iria participar. Demonstrando alguma estranheza, como era natural, manteve-se serena, pensando na mãe de Jesus e, por extensão, na mãezinha que em convalescença e sob a ação da angústia. Iniciada a reunião, Malvina entrou em transe e começou a estertorar nervosamente sobre a indução psíquica do perseguidor da jovem auxiliar de enfermagem. Blasonava com certo atrevimento, dizendo-se estranho àquele grupo, com exceção da jovem que se assustou ao reconhecer o comunicante. Percebendo-se identificado, ele ergueu os punhos cerrados da médium e, transtornado, investiu, embora retido no abençoado fenômeno da psicofonia. Surpreendeu-se de falar pela boca e mover-se no corpo da médium, e sem compreender exatamente o que se passava, arremeteu com perguntas violentas que lhe explodiam na mente. Que sortilégio é esse? O que se passa aqui comigo? Que estranho tribunal é esse? Com gentileza, mas severidade, Spinelli respondeu-lhe: Não somos um tribunal. Nenhum sortilégio estamos utilizando e o que aqui se passa é fácil de entender-se. O caro amigo sabe que já perdeu a roupagem física e que vem afligindo a jovem hoje vitimada por muitas dores decorrentes das mortes do genitor e do irmão pela enfermidade cruel. Com que direito se propõe a infernizar quem cumpre os seus deveres e ama os seus familiares com elevação? Quais são os seus poderes sobre ela e todos nós que nada podemos fazer senão sob a permissão das divinas leis? Por que o seu projeto de lhe roubar a existência física somente porque ela se negou a receber as suas mórbidas carícias? Sim, é a vítima dos seus assaltos quando era criança e você procurava molestá-la com frequência. Ela conseguiu fugir da sua doença moral, mas a sua imagem ficou a perturbar-lhe o inconsciente, produzindo-lhe pesadelos hórridos. Felizmente, a morte o arrebatou e, viciado, dominado pelo pretérito da devassidão, continuou a sua faina infeliz, reencontrando-a. Ela é minha, respitou o desditoso, e ninguém poderá separar-nos. Existem razões profundas para estarmos juntos e conseguirei, agora que também ela morra. Sei como manipulá-la e a perseguirei até a consumpção dos meus desejos, escravizando-a aos meus sentimentos. Muito tempo nos une e separa, porém agora será para sempre. O amigo equivoca-se. Também conhecemos os torpes dias vividos na cidade de Nice, na França, após a Revolução dos dias gloriosos das luzes e das trevas. Em uma análise imparcial, o amigo deve-lhe muito mais do que a induziu e culminou atirando-a ao abismo moral e orgânico. Se nos conhece, melhor será deixar-nos como tentaram os outros, do que atenazar-nos com as suas forças mágicas. A antiga net hoje está nas mãos do Senhor.
a quem se entregou desde muito jovem, no período em que você a reencontrou. Ela renasceu sob a proteção da Senhora de Nazaré, que dela cuida. Lamentamos os seus projetos, embora fora da roupa carnal. Jamais a arrebatará para regiões de sombras e misérias. Essa noite terrível já ficou no solo da França, e desde então, nos céus surgiram estrelas que clareiam as regiões nefastas, nas quais ainda as feridas morais exsudam purulentos resíduos das pestes morais. Agora você está falando conosco através de uma servidora da mediunidade que oferece as suas energias para ajudá-lo na lucidez, no reabastecimento de energias saudáveis e na recuperação do seu organismo espiritual. Trata-se de uma médium saudável e você conhece a linguagem que era comum em início naqueles longevos dias. Agora o amigo sentirá um torpor e uma sonolência que o levará ao repouso para despertar noutra situação. A jovem acompanhava o diálogo espantada porque não lograva compreender em todo o seu conteúdo a explicação. Cláudio aplicou-lhe energias balsâmicas e ele foi desligado da dedicada sensitiva e conduzido a outra sala, onde permaneceria adormecido até ser transferido para nossa comunidade espiritual. Após qualquer diálogo terapêutico de natureza esclarecedora aos desencarnados, fez-se necessário um repouso do paciente para adaptação à nova ordem de ideias. Chamaremos de convalescência, como ocorre nos equivalentes fenômenos de natureza orgânica terrestre. A assimilação dos conteúdos é lenta, ocupando as áreas físicas e mentais, antes sobrecarregadas pelas energias deletérias. Por isso, o sono reparador proporciona um benefício inestimável, facultando o despertar menos aflitivo e de certo bem-estar. Imediatamente, Malvina começou a mover-se na cadeira, visivelmente incorporada. Antúlio acercou-se da médium, em transe profundo, e eu notei que o espírito em psicofonia era alguém com significativa alteração da forma espiritual. A face era lupina e, embora mantivesse a forma humana, encontrava dificuldade para adaptar-se ao organismo eletrônico da mediunidade. Observei que, simultaneamente, diversos espíritos perturbados que sintonizavam com o comunicante era como que telementalizados por ele, que demonstrava na face alterada a máscara do ódio e do desespero, por sentir-se quase imobilizado com incapacidade de controlar a própria mente envolta em fluidos escuros que lhe eram habituais. A nossa Malvina era um espírito gentil e missionário no sentido doutrinário, porquanto servia a causa espírita com abnegação e entrega total. Desde quando passou a cooperar nas atividades do lar que nos albergava, a sua mediunidade exerceu um papel fundamental nas orientações e programas a serem executados, sem o querer, chamando a atenção dos perversos da erraticidade inferior. Inimizades e intrigas acumulavam-se em sua volta, gerando incompreensões e difamações, de modo a desanimá-la de prosseguir no ministério da mediunidade com Jesus, isto é,
do serviço honesto e desinteressado que não se circunscrevia aos interesses subalternos de muitas pessoas. Calúnias bem urdidas tentaram massacrá-las, mas ela não desanimou. Compreendia que na raiz desses desafios, as pessoas maledicentes e frívolas eram estimuladas por espíritos do mesmo naipe que tinham interesse de impedir-lhe o mediunato, a saudável divulgação do espiritismo. Não compreendem os insensatos que toda e qualquer perseguição aos servidores da Grey, seja qual for, resulta na difamação dos ideais de sustentação das vidas. Era exatamente isso que faziam os irmãos perturbadores, equivocados e que a odiavam. Mais recentemente, menos de um quinquênio, o cerco tornou-se-lhe feroz porque fora proclamada pelas trevas uma guerra contra Jesus, o pacificador, o amor não amado, e de alguma forma todos aqueles que buscavam ser-lhe fiéis foram atacados com inclemência a fim de ser alcançada a meta existencial da filosofia materialista em desenvolvimento. Tendo adquirido uma enfermidade orgânica atormentadora, ela sofria dores contínuas. E uma que outra, que outra vez sentia-se fragilizada e quase sem estímulo. Porém, atendida carinhosamente pelos seus guias espirituais, prosseguia com os joelhos desconjuntados, fiel ao programa exaustivo e abençoado. Nesse referido tempo, emoções adormecidas, acalmadas, passaram a ressurgir-lhe a mente, a golpear moralmente os seus sentimentos. Todo médium fiel a Jesus passa por esse caminho estreito, que chamamos Via Crucis, para melhor instrumentalizar-se espiritualmente para o ministério. Era o que a nossa irmã sabia fazer. Mantinha a alegria da fé, que é uma bênção, sem valorizar as punhaladas espirituais momentâneas, sempre sabendo animar os demais e inspirar ternura em grande número de pessoas, que a envolviam nas dúlcidas vibrações da prece de gratidão e de afeto. O amor sempre produz ternura em volta e carinho em si mesmo. A mediunidade é uma experiência de amor na prática, especialmente por ser posta a serviço de necessidade totalmente desconhecidos, fazendo recordar o ensinamento de Jesus sobre o dar com a mão direita sem que a esquerda o saiba. Então, ele está falando aqui, nos últimos 50 anos, há uma perseguição, né? Há uma mudança das pessoas que estão perseguindo Jesus e acabam perseguindo as pessoas que defendem Jesus. Eles querem a manutenção do planeta nesse estágio evolutivo que está. A gente sabe que, independente da vontade das pessoas que querem manter o planeta como está, o planeta vai mudar para o planeta de regeneração. Eles acabam perseguindo as pessoas, só que a gente sabe que essa perseguição existe todo um apoio dos bons espíritos para a gente seguir em frente. Então, a gente tem que saber que a gente passa por algumas dificuldades em função do nosso passado. Então, a gente tem a mediunidade. A gente usa a mediunidade.
Quanto mais a gente usa a mediunidade, quanto mais a gente faz, mais a gente trabalha pelos outros, maior vai ser a ajuda que a gente tem. Então, uma vez eu dito falando, quanto mais você trabalhar pelos outros, maior vai ser a ajuda que você vai ter. Então, se a gente trabalhar a nossa parte mediúnica em função de auxiliar o próximo, a gente vai ter ajuda com os nossos, com nossa doença, com nossas perseguição, com o que tem mais. A mediunidade não gera doença, a mediunidade não gera problemas, a mediunidade não gera nada disso. É só uma forma. Então a gente antes de encarnar falou, eu quero trabalhar pelos outros e eu quero trabalhar mediunicamente. É isso que você quer? É. Então você vai como médium. E auxiliando, trabalhando com a parte mediúnica ou qualquer outra forma, a gente acaba tendo méritos de superar, ter ajuda para superar as outras dificuldades que a gente tem. Agora, se eu não fizer a bondade, não ajudar o semelhante, que mérito eu vou ter para superar as minhas dificuldades, os meus desafios? Não estou fazendo nada pelos outros. Se vira, fica aí como você quer. Então ele está falando tudo isso, né? Essa médium, mas ela está trabalhando pela minha idade, mas ela tem problema no joelho, ela tem isso, ela tem um monte de coisa. Mas tudo isso que ela tem seria agravado se ela não tivesse trabalhando na parte mediúnica. Então ela está com o joelho dolorido, mas consegue andar. Talvez, se ela não trabalhasse na mediunidade, ela não conseguia andar nada. Então, com todo o trabalho mediúnico que ela tem mérito de receber ajuda. Se ela não fizesse isso, talvez ela tivesse problemas muito mais graves. Não sei se você estou conseguindo me explicar bem. Mediunidade não é doença. Mediunidade é uma oportunidade de trabalho para reparar um monte de besteira que a gente fez no passado. Quem não fez besteira aí? Atire a primeira pedra. Então, é isso que ele tá dizendo, né? Então, todos nós devemos trabalhar e ajudar da melhor maneira possível. Cada um do seu jeito, com a sua mediunidade, com as suas, com as suas condições, né? Eu ajudo de um jeito, a Lina ajuda de outro, a Andressa de outro, e cada um tem ajuda de a gente, mas eu o que posso fazer? Pelo menos reza. Quando a gente reza, a gente está ajudando o outro. Durante as noites, a gente também pode trabalhar. Às vezes à noite eu me vejo voando, assim, ó. Aqui na Terra eu não consigo voar, mas lá do outro lado, às vezes eu falo, eu fico assim, nossa, eu sei voar. Aí eu fico pensando e fico voando um pouquinho para cima. Olha, eu consigo ficar parado no alto. Eu falo, nossa, como é que eu consigo fazer isso? Eu fico admirado com as pessoas assim. Será que só eu consigo fazer isso? Então são coisas que a gente tem que, mas não tem que ficar brincando, tem que fazer, ajudar o próximo. Por exemplo, aqui em Osasco, quando o Celso ainda participava da gente aqui, uma vez a gente fez uma mega reunião